Graça e paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui quem fala com você é o José Henrique da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu gostaria de fazer uma breve meditação com vocês nesse dia. Gostaria inicialmente de estarmos lendo aqui o texto de Hebreus, tá? Texto de Hebreus no capítulo 10, verso 23, uma passagem bastante conhecida, Hebreus 10, 23. O autor aos Hebreus diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. O autor aqui diz que Deus é fiel. A pergunta que eu faço para você refletir: será que Deus de fato é fiel? Será que muitas vezes nós não temos alguns questionamentos que muitas vezes não nos é respondido nessa vida? Será que quando nós olhamos muitas vezes, muitas pessoas questionam, mas tanta gente tem morrido, nós já passamos de 250 mil mortos pela pandemia no Brasil? Será que Deus, ele tem olhado por nós? Será que Deus está conosco? E eu posso garantir a vocês que Deus jamais desampara os seus filhos. Muitas vezes nós lemos em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só o que nós esquecemos, e quando Paulo diz todas as coisas, nós estamos ali nos referindo a todas as coisas aparentemente boas e todas as coisas também que, naquele momento na nossa vida, elas possam ser aparentemente ruins. Mas Deus sabe o melhor, Deus sabe o desfecho de tudo. Deus sabe o final da história. Então, muitas vezes nós sofremos por alguma circunstância, ou por uma doença, ou por algum problema naquele momento. Muitas vezes nós sentimos que estamos desamparados, mas, na verdade, Deus jamais desampara os seus filhos. Pelo contrário, nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, da nossa jornada desse lado da eternidade, Ele sempre está presente e Ele sempre nos carrega pelos braços. É interessante que eu gostaria de contar para vocês uma história bastante interessante de um súdito de um rei. Esse súdito do rei, ele sempre dizia ao seu rei a seguinte expressão: Deus é bom. Deus, independente das circunstâncias que nós estivermos passando por esse lado da eternidade, ele é sempre bom. Será que isso é verdade? O rei, muitas vezes, ouvia o seu súdito, ouvia da sua fé, ouvia dos seus posicionamentos, do seu súdito, mas muitas vezes ele ficava a pensar: será que o Deus a quem ele serve realmente é bom? Bom, um dia esse rei resolveu caçar, juntamente com a sua comitiva, e um animal feroz o atacou. E o rei acabou que perdendo o seu dedo, um dos seus dedos, o dedo mínimo, tá? Mas mesmo assim, diante daquela circunstância em que o rei havia perdido o dedo, o seu súdito disse: Deus é bom. O rei ficou irado. O rei não entendeu, ficou irado e mandou prender o súdito. Como pode um rei ter o seu dedo arrancado por um animal e você vir a dizer-me que Deus ainda é bom? Aí o súdito dele foi então encarcerado, foi preso, foi para uma prisão. Aí numa outra caçada, o rei foi capturado por índios que comiam carne humana, índios que nós chamamos de antropófagos. E então colocaram o rei para ser sacrificado, para ser o banquete, para ser o jantar deles naquela noite. Na hora do sacrifício, o cacique daquela tribo de índios percebeu que o rei era imperfeito para o sacrifício, porque faltava ao rei um dedo. Sabe o que aconteceu? Como lhe faltava um dedo, o rei não foi sacrificado. O rei foi solto e chegou para o súdito e disse: é verdade, Deus é bom.
Mas mesmo assim, o rei ficou com aquela dúvida emblemática na sua cabeça. Mas por que então eu lhe mandei para a prisão, você que é um servo tão fiel a Deus? Aí o súdito lhe respondeu: porque se eu estivesse contigo na caçada, eu seria sacrificado. Veja só, muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Muitas vezes ao longo da nossa jornada nós perdemos um dedo, nós somos encarcerados, nós somos presos, e nós não entendemos muitas vezes o porquê. Mas Deus sempre tem um propósito maior para todas as coisas. Porque conforme nós falamos inicialmente no texto, independente das circunstâncias, Deus é fiel. Independente das circunstâncias que nós passemos por esse lado da vida, nós sabemos que aqui nós somos apenas peregrinos. Estamos andando aqui como peregrinos, mas nós não vamos ficar aqui eternamente. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus estabeleceu esse propósito através do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que confessa, aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, é adotado para a família da fé e passa a ser parte da família de Deus. E é interessante que para esses que passam a fazer parte da família de Deus, Deus tem reservado um lugar especial. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele diz claramente: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus foi preparar o lugar na casa do Pai para aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Será que um dia, ou será que no dia em que nós partimos dessa terra, nós vamos abrir os olhos na casa do Pai? Nós vamos estar na presença de Deus, na presença do seu Filho, Jesus Cristo? Aqueles que realmente creem em Deus, aqueles que realmente são moldados pelo Espírito Santo de Deus em seus corações, esses têm a certeza de que um dia estarão com Cristo eternamente na casa do Pai. Essa é a esperança que ninguém pode nos tirar. Independente das circunstâncias que nós passemos, Deus é fiel. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus que está conosco. Deus é um Deus que habita no coração daqueles que o temem através do Espírito Santo. Assim nós passamos a ser morada santa do Senhor nosso Deus. Qual é a sua visão dessa vida? Será que muitas vezes você não fica reclamando porque você perdeu um dedo mínimo com aquele rei, sem entender o propósito de Deus futuro? Se ele não houvesse perdido o dedo mínimo, ele teria sido sacrificado pelos índios. Pelo fato da ausência do dedo, ele foi considerado, então, ser imperfeito que não poderia servir como sacrifício. O súdito dele, que dizia sempre que Deus é bom, quando ele foi mandado para a prisão, ele não questionou a prisão. Deus, na mente dele, porque ele cria nesse Deus Todo-Poderoso, ele confiava que Deus continuava sendo bom e que a sua misericórdia dura para sempre. E quando o rei chegou para ele e falou para ele assim, ó, mas escuta, eu entendi que Deus realmente é bom. Eu perdi o dedo numa caçada e na outra caçada eu fui salvo pela ausência do dedo. Mas por que, se Deus é bom, então, por que você foi parar nessa prisão? O súdito respondeu para ele: eu sou uma pessoa saudável, eu não tenho nenhuma imperfeição física. Se eu tivesse na caçada contigo, eu teria sido sacrificado. Então Deus realmente é muito bom. E é interessante ainda que o autor aos Hebreus, ele faz aqui ainda uma ponderação sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, nesse texto ainda de Hebreus, no capítulo 10. Ele fala algo interessante no verso
35, ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, ou seja, ela tem grande premiação diante de Deus. Eu pergunto para você, você é uma pessoa que confia incondicionalmente em Deus? Você é uma pessoa que tem fé, de fato, num Deus todo-poderoso, Criador, Redentor, que jamais desampara os seus? Por mais difícil que seja o problema que você esteja passando, você tem a convicção de que Deus tem cuidado de nós? O autor aos Hebreus, ele disse para que nós não abandonemos a nossa confiança, porque diante de Deus ela tem grande premiação. Essa confiança, essa fé, essa forma de manifestar a nossa crença no único Deus verdadeiro nos concede a verdadeira paz em nossos corações. Independente das circunstâncias, nós temos paz em Deus. E mais do que isso, ele diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Você é uma pessoa que persevera? Você é uma pessoa que insiste naquele ideal? Você é uma pessoa que insiste em acreditar sempre em Deus, olhando para Deus, olhando para Jesus, olhando para a presença do Espírito Santo na sua vida? Ou você é uma pessoa totalmente fechada que nem sequer crê em que Deus existe? Como é você? Porque a exortação que nós recebemos da palavra de Deus é que nós temos necessidade de perseverarmos, insistirmos diante de Deus em oração, insistirmos diante de Deus suplicando pelas suas misericórdias, suplicando pela sua graça, suplicando pelo seu amor, suplicando pela sua compaixão, para que a cada vez mais Ele cuide de nós, não só de nós, mas todos os nossos familiares, todos os nossos conhecidos. Agora, por que que nós temos necessidade de tamanha perseverança? O autor aos Hebreus, aqui no verso 36, ele diz: para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus exige que nós creiamos na sua existência e que nós tenhamos fé de que Ele existe e que Ele é fiel. A partir do momento que você toma posse dessa verdade, o Espírito Santo ele vem fazer morada no seu coração, você vai entender a necessidade que nós temos de fazer a vontade de Deus, para que nós possamos então alcançar as promessas que Ele preparou para todos aqueles que, de fato, todos aqueles que o amam de fato e verdade. Deus exige de nós um compromisso. Deus exige de nós uma vida de obediência e santidade. Espero que você guarde bem isso no seu coração. Espero que você entenda a importância de Cristo fazer parte da sua vida. Espero que você entenda a importância de você dar um passo de fé e reconhecer que Jesus Cristo é Senhor de todo o universo, é Senhor de toda a criação e é Senhor da sua vida, das nossas vidas. Gostaria de fazer uma oração para eu finalizar essa breve meditação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno e bendito, graças te damos por esse momento solene de compartilharmos a tua palavra, que é viva e eficaz e tem a capacidade de transformar o gênero humano. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui externando aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. E que nós sabemos que a sua palavra tem como
providência jamais voltar vazia, mas cumprir tudo aquilo que o Senhor já determinou. E nós cremos nisso. Nós cremos que a palavra do Senhor transforma. Nós cremos que a palavra do Senhor liberta. Nós cremos que a palavra do Senhor traz refrigério às nossas vidas e às nossas almas. É a nossa oração de gratidão, com perdão dos nossos pecados, pedindo uma bênção especial nesse momento para todos aqueles que estão nos ouvindo ou aqueles que estão nos assistindo através das mídias sociais. É a nossa oração através do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe. Foi um prazer estar com vocês nesse dia.